Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Erasmo e eu estou aqui para gravando para você, mais um áudio, mais um vídeo, melhor dizendo, e com o propósito de levar você a te ajudar enquanto você está vivendo aqui nessa terra. Se inscreva no meu canal, no YouTube. Mistérios do Universo Espiritual, o nome do canal, né? Tem algumas outras coisas postadas lá também, mas o nome do canal é Mistérios do Universo Espiritual, ok? E o tema de hoje é sobre verdade. O que é uma verdade? Essa pergunta é uma pergunta que corre no meio do mundo, na filosofia, né? No meio dos pensadores, na política, em muitas épocas na sociedade. Pessoas procurando descobrir o que é uma verdade, o que é a verdade, né? Aí tem a ideia do relativismo, né? Que uns dizem que cada um tem a sua verdade para si mesmo, determina o que é verdade para si mesmo. Mas será que é assim mesmo? Será que não existe uma verdade absoluta? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada em minhas mãos, aberta, no Evangelho de João, no capítulo 6. E, assim, o texto que eu vou ler aqui é uma passagem que vem trazendo um momento em que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e outros mais, já estavam andando com Jesus já há algum tempo, né? Um bom tempo já. O ministério de Jesus durou aproximadamente nessa terra 3 anos e meio, né? E esses discípulos, eles já estavam, os discípulos, esses 12 discípulos e outros mais, que não eram só esses 12 que existiam. Em um momento Jesus estava treinando os 12, mas depois ele tinha enviado esses 12, mas depois de outro momento ele tinha enviado 70, né? Então eram muitos discípulos que Jesus tinha. Mas em um determinado momento, Jesus estava ensinando eles e já havia um bom tempo que eles estavam com Jesus. E assim, e aí Jesus ele pregava, e as pregações de Jesus elas eram umas pregações um pouco assim, diferente do que as pessoas pregavam na sua época. Na verdade, as pregações de Jesus sempre foram diferentes, né? E Jesus dizia algo, tipo, se você ler em João capítulo 6, por exemplo, Jesus dizia: se alguém comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. Coisas desse tipo Jesus dizia. Pois quem come a minha carne, pois a minha carne, dizia ele, é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E os judeus, os líderes religiosos da sua época, chegaram a dizer assim que Jesus estava louco, porque vocês ouvem ele tem demônio, né? E assim, na verdade eles não estavam compreendendo, eles não entendiam o sentido espiritual daquelas palavras. E a palavra-chave, né, desse áudio, desse vídeo, a palavra-chave é verdade, né? Como eu estava dizendo, o que é uma verdade? Muito bem. Aqui no Evangelho de João 6, eu vou ler a partir do Evangelho de São João, capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do versículo 66. Veja o que diz. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram a Jesus, e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12 discípulos: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Olha o que Pedro respondeu. Respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu quero parar aqui, porque eu quero que você esteja bem focado, porque eu estou bem focado aqui. Eu vou ler novamente a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Esse texto, esse versículo é o João 6,68, tá? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos, veja bem, temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. Nós quem? Os discípulos. Eles, Pedro e os outros mais. Entende? Nós temos crido e nós temos conhecido. Lembra que eu falei a palavra verdade? Meu amigo, esses discípulos estavam andando com Jesus já há um bom tempo. E assim, eles foram conhecendo Jesus, conhecendo quem Jesus era, aos poucos, dia após dia. Sabe, as pessoas ficam imaginando muitas das vezes a negócio da Bíblia, das pessoas na igreja, como, isso é religião, uma coisa que as pessoas praticam. Quem dera que fosse só isso. É muito mais. O que o crente aprende na igreja, o que ele estuda é algo muito sério, muito profundo, muito verdadeiro. Os discípulos, eles foram crescendo com Jesus, eles foram conhecendo Jesus aos poucos. E foram, de fato, sabendo quem Jesus é. Entende? Quem Jesus é de fato. Jesus, se você ler o contexto aqui de Evangelho de São João capítulo 6, você vai perceber o seguinte. Aqui mesmo, a partir do versículo 66, você pode ler até o versículo 71. Quando Jesus fez um discurso, uma pregação, melhor dizendo, e muitos já não andavam mais com Jesus. Entende? Eles disseram assim, duro esse discurso, quem pode resistir a essas palavras? E sabe o que aconteceu? Jesus olhou para os 12 também, isso está no versículo 66, e disse assim, e vocês também, não querem mais ir com os outros? Sabe, meu amigo, Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, nem na minha cabeça também, quando ele chama para segui-lo. Não passa. Você e eu temos que escolher, que é dia após dia, tomar sua cruz e seguir. Lucas 14, versículo 26 diz isso. Então o que acontece, meu amigo? Eu tenho que adiantar aqui por causa do tempo do áudio. Jesus disse assim, vocês podem ir embora também. Mas Pedro disse algo que é o centro das atenções desse vídeo. Ele disse assim, Senhor, para quem a gente vai? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Ele disse isso no versículo 68. Para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa expressão que o Santo de Deus, que você realmente é o Filho do Criador do Universo. Mas veja bem, ele disse assim que nós temos crido e conhecido. Chegou o momento da vida de Pedro. Pedro era exatamente como eu e você, ignorante. E um dia a vida dele, a vida de Jesus se cruzou com a vida dele. A vida dele se cruzou com a vida de Jesus. E aí ele começou, depois de um chamado, de um milagre, de uma multiplicação de peixes, da pescaria que Jesus fez, que havia tanto peixe que quase rompia as redes. Depois que Pedro disso abandonou tudo para seguir Jesus, e aí havia, ele começou a ir conhecendo Jesus dia após dia que ele vivia com Jesus. E aí chegou um ponto que ele percebeu, por meio, logicamente, da obra de Deus na vida dele, ele contemplando,
começou a contemplar que Jesus não era qualquer um, não era mais um. E que Jesus era alguém verdadeiro. E ele falou assim, olha, eu verdadeiramente, nós temos, somente o Senhor tem a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro começou a ver quem era aquele homem, de fato, meu amigo. Isso é muito sério, isso não é questão de religião, não. Pedro começou a ver que aquele homem não era alguém humano dessa terra somente, humano dessa terra. Era alguém, as coisas que Jesus vivia, como ele falava, como ele se portava, era algo sobrenatural. E os soldados, em determinado momento, se estão nos evangelhos, havia sido mandado pelas autoridades daquela época, religiosas e espirituais, também pelos judeus, os fariseus, a irem prender Jesus. Só que aqueles homens se depararam com Jesus ensinando, pregando, e eles voltaram. E aí as autoridades falaram assim, mas, por que vocês não trouxeram ele? Sabe o que aqueles homens responderam? Está nos evangelhos. Num determinado momento eu posso gravar um vídeo falando sobre isso e mostrar o texto para você. Disse assim, jamais alguém falou como este homem fala, ou como esse homem falou. Nós nunca vimos alguém como esse homem. Meu amigo, Jesus é o Senhor do universo todo-poderoso. É isso que Pedro está dizendo aqui, dando o testemunho dele. Nós temos visto que você realmente é um ser que não é deste mundo. É isso que ele diz. Para quem iremos? Agora que nós temos visto quem o Senhor é de fato. Nicodemos, se encontra em João 3, era um homem que conhecia a Torá, a Bíblia sagrada deles, da frente para trás e de trás para frente. Mas um dia, Nicodemos, essa história está em João 3, saiu no meio da noite para se encontrar com Jesus. Ele falou assim, o Senhor é diferente de todos. Porque o que o Senhor faz, eu tenho certeza que o Senhor vem da parte de Deus, por causa das coisas que você faz. Os olhos de Nicodemos se abriram. Meu amigo, eu não sei se você é de alguma igreja, ou se você não pertence a igreja nenhuma, se você não crê, mas você precisa entender que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo encarnado e que ele veio trazer salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mesmo como ele declarou. E você e eu precisamos dele. Ele é a única. Em João 8, versículo 12, diz assim, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que Jesus está dizendo assim, ali é que assim, eu sou a única esperança para todo ser humano de salvação. É isso que ele está dizendo lá. Então isso não é questão de religião, meu amigo. Eu estudo a Bíblia Sagrada há quase 20 anos e cada vez mais eu tenho convencido das palavras de Pedro, porque eu tenho entendido também, eu tenho visto que as palavras de Pedro são verdadeiras. Eu tenho entendido, percebido aquilo que Pedro disse também, que é verdade, de fato. Nós temos crido, nós temos aprendido, disse Pedro, que tu és o Santo de Deus. Meu amigo, meu apelo para você final nesse vídeo é esse livro que revela Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos. É sua esperança. Eu queria terminar, se você for religioso, dizendo para você, se aproxime mais de Jesus, se aproximemos mais de Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Criador do universo. Pedro viu isso. Ele estava dizendo isso que ele estava dizendo ali.
Nós não temos outro a quem seguir. E o Senhor é o Senhor do céu e da terra e do mar. Criou tudo. É isso que Pedro estava dizendo, que ele estava vendo em Jesus. Os olhos espirituais ele estava abrindo. Em outro lugar, Jesus disse assim: quem as autoridades dizem que eu sou? Aí eles falaram, uns dizem que você é Elias, um grande profeta, outras coisas, outra pessoa mais. Jesus disse assim para eles: mas e vocês? Falou para os 12: quem vocês dizem que eu sou? Pedro mais uma vez disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, meu amigo. Ele é a sua única esperança. É a minha única esperança. 16 minutos esse áudio. Que Deus te abençoe. Que você um dia, assim como eu também, possamos, e assim como Pedro também disse, nós temos visto, aprendido que Jesus, que o Senhor é realmente o Filho do Deus vivo. Porque Pedro, ele era como você talvez, que é incrédulo, que não acredita, que não tem, que tem dúvidas, talvez que acredite, mas tem dúvidas. Mas ali eles tinham entendido. Por meio desse livro, você e eu possamos também ver se Jesus é ou não quem Pedro confessou, quem Pedro via quem ele era. Via que ele era. Que Deus te abençoe. Que nós possamos ver pela Bíblia Sagrada também, ver em Jesus de fato quem ele é. Caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Que não venhamos como matar Jesus em nosso coração, porque não vemos quem ele é, mas que possamos ver. E quando ele dizer assim, vocês não querem ir com os outros também, porque essa palavra para nós também, nós possamos dizer assim, ó Senhor, nós já temos visto que é o Senhor é de fato, não tem para onde ir. Bem que eu queria até ir, mas não tem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você possa achar o caminho do céu, como eu também devo achar. Jesus é o único caminho. Pedro viu, que possamos ver também. Amém.